Então, e aí pessoal, tudo bem? Então, a gente está aqui no nosso projetinho aqui, né, da nave. Que eu não sei se deixei bem claro, né, mas isso da nave era só pra gente aprender o básico, sabe? Eu não pretendo continuar esse projeto. Enfim, então a gente vai hoje começar um projetinho de jogo de carta, que é uma coisa que eu tô me arriscando bastante, né? Mas pelo menos algumas coisas básicas eu vou conseguir ensinar pra vocês. Já se ele vai ter continuação, aí eu não prometo, sabe? Mas, enfim, até porque eu quero fazer um jogo de carta, então, ao contrário desse aqui, né, que eu fiz só de zoeira, mas se vocês vierem aqui, ó, tipo, limite da nossa nave, tá tudo errado, né, porque se a gente vier aqui e botar outra perspectiva, que vocês mudam o aspecto, né, que se fala, tipo, é a proporção da tela. Ah, se vocês monitoram, aqueles monitores de computador antigos, sabe, era mais quadrado, assim. Hoje em dia os monitores são mais assim, ó, aliás, são mais assim, são mais esticados. Não, esse aqui é pequeno também. Aqui, o Free Aspect, tá? Free Aspect é toda a tela. É todo o que você tem aqui, mas ignora esse Free Aspect. É bom de vocês verem esse aqui. Mas igual, o coisa do limite que a gente deu tá tudo errado, né? Que vai depender da câmera. Até nesse jogo de carta eu pretendo explicar como colocar uma coisa na tela conforme proporcional à tela, entendeu? Conforme a tela e não. Mas enfim, isso aí vai ser para outro vídeo. Então a gente vai criar um novo projeto aqui. Vem em File e New Project. E vamos dar aqui ó, o nome para card game. Eu vou botar dois, sabe? Porque eu já tinha criado um aqui. Tá, enfim. Mas aí vocês vão ver o que vocês querem. E eu vou explicar antes de tudo, eu vou explicar mais ou menos qual é. Tipo, eu vou explicar também coisas básicas nesse jogo aqui, de carta, mas já vai ser um pouquinho mais aprofundado. Então, se vocês não sabem muita coisa, estão começando no Unity, eu aconselho verem os primeiros tutoriais, né? Os primeiros 10 tutoriais, se eu não me engano, de Unity. Eu já lancei, né? Que são esse do jogo da nave. Ou então, sei lá, vocês procuram aí, tem o Games Indie, tem o Bruno Games Indie, tem o Paulo do Mika Game, tem vários outros canais aí pra vocês aprenderem o básico. Quer dizer, já estão mostrando coisa mais avançada. Talvez até eu é que tenha voltado e tenha explicado tudo, essas coisinhas tão simples que nem eu já expliquei até agora. Isso aí é o básico mesmo, sabe? Então eu aconselho vocês verem os primeiros meus vídeos aí, ou procurarem outros pela internet aí, pelo YouTube, para depois continuar esse aqui. Mas esse aqui também eu vou explicar coisas que são bem fundamentais também. Eu não vou chegar já. Até porque eu nem sei tanta coisa. Tá, mas enfim. Então a gente vai vir aqui. Character Control não precisa. Tá, eu vou botar porque às vezes eu quero fazer um teste. Lembrando que qualquer coisa que vocês não coloquem aqui agora, depois vocês podem importar. Mesmo que depois do projeto já tenha sido feito. Importar, aliás. Tá. Essa aqui pode ser. Não. Não, nada disso aqui. Projector talvez. Scripts não. Tá. Skybox sim. Tem Ring Assets talvez sim. Porque também o jogo eu queria que tivesse pelo menos em primeira pessoa. Que vai ter um personagem. Não vai ser só um jogo de cartas assim que tu entra e joga e não tem ninguém ali, sabe? Vai ter um personagem, enfim, mas. Se é que eu vou conseguir, tá? Mas enfim. Creator também. Creator, tá difícil de falar. Tá. E Order também. E isso aqui vocês não vão ter porque eu baixei da Set Store, enfim. Então tá bom assim, card game, aqui 3D mesmo, né? Porque a gente usa 3D. E create. Tá, acho que eu não sei lá o que eu fiz aqui, mas salvar. Tá. Então a gente vai criar um novo projeto e daqui a pouco eu volto então. Então finalmente abriu aqui o nosso projeto. E a gente vai então seguindo, que nem a gente fez então no projeto da nave, né, do joguinho da nave. A gente vai criar aqui os assets que a gente importou, né? Mas enfim, tá. E aqui, o que são esses standard assets? Eles são pacotes assim que já vem com Unity, já vem com imagem pra gente botar o céu lá na Skybox, projetor, não sei o que mais, e Tree Creator, algumas coisas bem úteis às vezes. Mas a gente vai fazer a nossa pasta, né? Os nossos assets, pasta que vai ter os nossos assets. Então a gente clica aqui com direito, Create Folder.
E vamos criar então um... O nome da pasta vai ser meus assets. E vamos clicar aqui dentro para criar uma pasta aqui dentro, né? Clica com direito, create, folder, cenas. Tá. E como é que vai ser então? Tipo, o que é uma cena? No caso a gente nem tem uma cena aqui. Mas no caso, por exemplo, uma cena é quando a gente entra num jogo, por exemplo. A gente entra e tem um menu. Aí, o que tem no menu? Tem um botão de novo game, configurações, continuar algum save e exit, por exemplo, sei lá, qualquer coisa, sair, né? Que é o botão de sair. Aí a gente sai dessa cena, né? Se a gente apertar, vamos supor que a gente aperte configurações. Qual cena vai entrar? Vai entrar a cena que tem as configurações. A gente mexeu o som, vai ter todo o script ali, vai carregar, a gente entra no botão configurações, vai carregar todos os scripts que tem em relação a isso. A mudar o som, o volume, a resolução da tela, enfim. Se a gente clicar no botão de novo game, vai entrar a cena do novo game. Ou direto no game, sei lá. Então esquecer, né, sabe? Aí depois a gente vai ter, durante o jogo, a gente vai ter uma cena que vai ser tal fase do jogo. Aí a gente vai... Vocês nunca viram algum jogo assim, quando entra, por exemplo, sei lá, tipo um jogo tipo Skyrim, assim, que tu entra dentro de uma casa e tem que carregar, download ali. Tá tipo carregando outra cena. Essa nova cena tem outros objetos. Né? Geralmente jogo com um mundo muito grande, né? Acaba que eles têm que fazer cena assim pra entrar dentro de uma casa, senão fica muito arquivo numa cena só. Mas deu pra entender o que é uma cena, né? Só pra... Mas com o tempo vocês vão se habituando melhor. Então como é que a gente faz? Então a gente nem tem uma cena ainda, ó. Aqui aparece o nome do nosso projeto e não... Ó, untitled. Tiled. Sei lá como é que se fala. Sem título, né? Então a nossa cena, a gente tem que salvar uma cena então. Para isso a gente vem em File, Save Scene. Ou seja, como a gente não tem nenhuma cena, já que então a gente vai salvar, né? Vai salvar a cena, então ele vai pedir para salvar em um arquivo, que a gente não tem nenhuma cena ainda. Então a gente vem aqui em Meus Assets, em Cenas, que é a pasta que a gente fez. E vamos dar o nome de... a gente vai ter a princípio 3 cenas, que eu quero explicar para vocês. Eu gosto de botar assim, ó, porque ela fica em ordem, sabe? Porque se a gente for botar só o nome dela, aqui no lado, na pasta cena, ela vai ficar em ordem alfabética. E aí vai ficar meio fora de ordem. Então, para ficar mais ilustrativo, eu vou botar e a nossa primeira cena vai ser a sua cena de loading. A gente não vai fazer um sistema de load, sabe? Tem um jeito de fazer nenhum sistema de load, mas eu não sei. Mas o meu load daqui a pouco vocês vão entender. Ele vai carregar arquivos básicos para começar o jogo, assim, tipo save, as cartas que a gente tem no jogo, por exemplo, que depois eu vou ensinar como salvar, essas coisas assim. Tá, então a primeira cena vai ser load, então vamos salvar nossa cena. Então a gente já está aqui na cena load, né? Como a gente não fez nada, tá. Até pra gente saber que essa cena é a load, vamos fazer assim, ó. Vamos escrever aqui na tela load. Vamos vir aqui, ó, game object, create order e getText. Ó, vem esse coisinha aqui, ó, que já diz ali getText, né? Se a gente pegar aqui, a gente muda ele, os gizmos dele. Não, os gizmos dele aqui não são... Acho que até são, ó. Mas eu aconselho vocês mexer aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z, mexer aqui, ó. Pixel Offset. Mas enfim, isso aqui, ó, vamos lá botar embaixo, então, no Y aqui, a gente vai lá, que geralmente load é escrito lá embaixo, né? Ó, vamos botar aqui. Vamos escrever aqui. Depois, mais pra frente, eu vou explicar como fazer tudo isso. Mas vamos escrever aqui, ó. Aqui onde diz text, propriedade dele text, que ele tem um componente aqui, né? E aqui na propriedade text vamos escrever loading, 3 pontinhos, que aí a gente sabe que é essa cena de load. Então escrever aqui, vamos mudar o nome dele, ou vem aqui, ó. Aperta F2, vamos botar assim, ó, texto load. Tá. Então agora a gente precisa de uma outra cena, né? Então vamos vir em File. A gente pode vir aqui, ó, New Scene. E vamos salvar a atual, né? Ele pede para salvar, então vamos salvar a atual. Tá, agora a gente tem uma outra cena que não tem nome também. Então vamos salvar ela. Ó, a gente pode vir aqui, salvar scene como, ou se a gente botar save scene, como a gente não tem nenhum, como ela não está salva ainda, ele vai pedir para salvar em outro arquivo. Então vamos vir aqui em cenas também. E essa cena vai ser a 2, né? Que vai ser a
E eu cortei meu dedo aqui, nossa, tá, mas... Menu. Essa é a cena menu. E vamos salvar. Então o que pode ter nessa cena menu? Pode ter, vou vir aqui no Game Object, Create Order e Text. Vamos escrever aqui, ó, menu, bem grande assim. Menu, vamos botar lá bem pra cima. Tá, pra vocês verem que é um menu, né? Vamos mudar o nome dela aqui, ó, F2 e texto menu, bem grande assim. Então, ó, se a gente voltar pra cena load, ele vai pedir pra salvar essa atual, né? Ó, então aqui a gente tá na cena load, que é, tá escrito load ali. Se a gente vier na cena menu, tá escrito menu ali, tá? E o nosso texto aqui. Então vamos criar outra. File, new scene. E já vamos salvar ela então, né? Salvar ou salvar cena como, tanto faz. Salvar cena como, vou salvar como arquivo, né? Cenas. E o nome dela vai ser 3 jogo. Tipo, vai ser a cena do jogo. Mas eu vou botar, como a gente vai fazendo tudo em inglês, né? Gameplay. Gameplay. No caso menu, acho que é em inglês também menu, né? Mas enfim, tá. Gameplay. E vamos salvar. Então agora a gente tem 3 cenas. Então nessa gameplay vamos vir aqui em Create Order de text e vamos botar aqui de gameplay. Gameplay. Botamos aqui. Vou botar uma cor diferente para diferenciar, né? Vou botar vermelho assim. Então a gente tem 3 cenas. Loading, vamos salvar a atual, né, que é gameplay. Loading, a menu e a gameplay. Tá. Então vamos supor que a gente começa na loading, aí a gente vai carregar vários arquivos, quer dizer, algumas coisas. A gente vai carregar o nosso deck, por exemplo. Vamos supor que 3 dias antes, vamos supor que a gente estava jogando lá e a gente salvou o nosso deck, porque a gente ganhou 10 cartas lá. E aí hoje, por exemplo, passou vários dias, a gente quer abrir o jogo e queremos carregar essas cartas pra gente ter essas cartas durante o jogo, né? Pra que a gente ganhou no outro dia que a gente jogou. Então o load vai servir mais ou menos pra isso. E pra outras coisas também, mas a princípio é mais pra isso. A menu vai ter um botão da gente entrar pro jogo e tal, e pra gente sair e tal. O menu, configurações e tal. E o gameplay vai ser o jogo em si. Certamente vai ter outra cena, sabe? Mas a princípio vamos lidar com essas 3 aqui. Então tá. Então vocês perguntam como é que a gente vai passar de uma cena para outra, né? A gente precisa criar uma condição de quando a gente está em loading, a gente passa para menu, por exemplo. Vou explicar primeiro como se faz isso. Depois eu crio outras funcionalidades, botão, outros controles e tal. Mas a princípio eu vou explicar o básico. Então a gente vem aqui ó, no script reference, já expliquei, né? Load level. Até apareceu aqui porque eu já tinha procurado, ó, mas vocês escrevem load level. Ou seja, level é uma cena, né? Pensem assim, estão lá no jogo e tem vários levels, são várias cenas do jogo. Se a gente vem aqui, ó, tá, só para frisar, né? Help Script Reference. Caso vocês tenham esquecido, que a gente abre isso aqui. Tá, e esse primeiro aqui, ó, application.load level. A gente vem aqui, né, para mudar para nossa linguagem, que é C Sharp. Vou copiar aqui, ó. Copiar só isso aqui. Tá, mas primeiro a gente tem que ter um script, né? Então vamos vir aqui, meus assets, create folder. Vamos criar um nome de meus scripts. E dentro desse meus scripts vamos criar um C Sharp script, que vai ser um nome de... Eu gosto de um nome que aprendi com o Paulo, assim, né, do Maker Game. Ele geralmente dá nome assim de Game Controller. E acredito que vários outros programadores dão, assim. Eu acho que talvez isso seja meio que uma convenção, assim. Até para outras pessoas, caso uma outra pessoa abra o meu projeto, né, o projeto de vocês, aí a pessoa vai saber o que esse Game Controller faz. Então, ó, Game Controller. E dá Enter. Ou seja, o Game Controller ele vai lidar com aspectos básicos assim, do jogo, sabe? Com fundamentos, assim, tipo carregar a cena de não sei o que, tipo pause, menu, sistema de save. Eu acho que certamente eu vou fazer em outro script sistema de save, mas é basicamente isso, sabe? O Game Controller, o script vai controlar coisas básicas do jogo em si. O Game Controller, tá? O nome já diz por si só, né? Então abriu aqui no Mono Develop, né? Então
Então vamos vir no update, vamos fazer assim. Vamos criar aquela mesma condição, né? Que eu já expliquei em outros vídeos, né? Caso vocês não saibam ainda. Então, que é if, abre parênteses, input. Se a gente apertar input.getKey down, que é só quando apertar só uma vez, né? Keycode. Qual keycode? Vamos fazer code.s de carregar cena. Tá, S de cena. Cine, né, no caso. Né? Eu sei que em português é com C, mas em inglês é com S, tá? Enfim. Então se a gente apertar S, a gente vai dar um application. Ó, o Mono Behavior já autocompletou pra gente. Ó, app application. Ponto load level e entre parênteses a gente bota um nome, e entre aspas, né, o nome da cena que a gente quer. Ou seja, a gente acessa o application, que eu já expliquei, né, que são várias coisas que o Unity já tem prontinho pra gente usar. A gente não vai precisar fazer muita. Em uma linha a gente vai chamar uma cena. Então para isso que serve uma máquina de jogo, né? Para isso que serve uma engine, sei lá. Tá, então application.load level e aqui a gente tem que dar um nome da nossa cena. E aí fecha. Assim que é o código, que aqui a gente bota o nome da cena. Então a gente vai vir aqui, ó, e copiar o nome da cena que a gente quer. No caso, esse script que a gente está fazendo vai ficar na loading, né? Então a gente vai copiar o menu aqui, ó. Aperta F2 para copiar, copia o menu. É essa cena que a gente vai querer carregar. 2 menus. Tá. Ctrl S para salvar. Espera compilar. E vamos colocar um objeto aqui, ó. Vamos vir botar um objeto empty. O que é objeto empty? Empty é vazio. Empty em inglês significa vazio. Esse aqui tem uma coisa de texto, esse aqui tem um componente de câmera, um transform. E o empty só tem transform. Né? Se a gente botar create empty, ele vem GameObject, o nome dele só tem transform. Ele só tem um lugar no mundo, uma rotação, uma escala e mais nada. Ele está vazio. Ele só vai servir para a gente colocar um script nele, para o script ficar funcionando em cena. Se a gente não botar o script na cena, ele não vai funcionar na cena. Quantas vezes eu vou falar cena? Tá. Ou seja, a gente está fazendo um script aqui só para. A gente está fazendo um objeto aqui só para receber esse script. Então o nome desse objeto vai ser GameController. E então esse GameObject vai receber o nosso. Vai ter. Agora ele vai ter um componente. Agora ele tem um componente que é o GameController. Tá. Então teoricamente, ó, a gente vai dar play agora, e quando a gente apertar S vai carregar a cena menu. Ó, a gente está na cena load. Até aqui vocês veem o nome. Aqui em cima, do lado do nome do projeto, vocês veem o nome da cena que a gente está nesse momento. Quer dizer, aqui se a gente passar para outra cena vai continuar o nome, né? Mas aqui vocês veem, ó, texto loading. Vocês veem que a gente está na cena de load. Aqui vocês veem escrito load. Se eu apertar S, ó, não deu porque até é bom dar esse erro. Antes de a gente fazer esse sistema, a gente tem que vir aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não pode ser carregado porque essa cena, né, que a gente quer, esse level, né, não pode ser carregado porque não foi adicionado em build sets. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então, o que é a build sets? Então vamos apagar isso aqui. Se a gente vier aqui em File, Building Settings. E ó, aqui são as scenes in build. O que é build? Build é quando a gente... aqui a gente tem o nosso projeto, né? Até porque é um projeto tem bastante mega, né? Acho que até chega a 1 GB, assim. Até me apavorei, pensava que era bem menos, sabe? Mas enfim, aqui é o nosso projeto que está todos os arquivos que a gente vai usar no jogo. Se a gente tem uma música, se a gente tem um vídeo, se a gente tem as animações, os modelos 3D, textos, scripts e tudo. Imagens, enfim. Na hora que a gente der o build, a gente vai lançar o executável do jogo. No caso aqui a gente tem várias plataformas que a gente pode compilar o jogo, que você fala, né? Dar o build, sei lá como seria em português. A gente fala compilar. Ou seja, se a gente quer compilar para jogar no navegador, se a gente quer compilar para jogar no PC, ou Mac, ou Linux, no iOS, aí celular que eu não entendo muita coisa, ou Flash Player para jogar também pela internet, assim, pelo navegador. Xbox, que é uma coisa que eu queria, mas tem que ter a licença lá de desenvolvedor indie e tal. PlayStation 3, Wii U,
Não, Wii. Mas parece que já tem pra Wii U. Acho que até pra Play 4 já tem, mas eu acho que essa minha versão aqui é um pouco mais antiga. O One eu não sei se tem ainda, tá, mas enfim. Aqui então são as cenas que vão estar no nosso build. E no caso ela não tem nenhuma. E é por isso que deu erro, né? E isso aqui vocês ignoram por enquanto. Tá? Isso aqui vai ser só na hora que a gente vai lançar o nosso executável, como eu falei, né? Na hora que a gente vai compilar o nosso jogo. A gente vai lançar o executável pra gente. Tipo, se a gente quer passar o jogo pra alguém jogar, a gente vai lá e vai mandar o executável pra pessoa. A gente não vai mandar o projeto. O projeto vai ser só pra gente digitar o jogo. O executável vai ser pra jogar, tá? Mas enfim, então a gente tem que botar a nossa cena que a gente quer aqui. Não tem nenhuma. Então a gente tem que vir aqui, ó. Puxar, pegar a cena e puxar pra cá. No caso a gente tem que botar em ordem aqui. A 0, ó, 0 é a nossa load. A gente bota a menu aqui, que é a 1, que é menu. No caso é 1 porque ele começa a contar a partir do 0, né? Mas no caso é a segunda. E a gameplay, que é a terceira. A gente pode vir aqui e trocar, ó. Puxa e arrasta e troca a ordem. Mas no caso é assim que a gente quer. Loading, menu, gameplay. E só fechamos aqui, ó. Não precisa mexer em mais nada. Só fecha aqui. Agora sim, ó. A gente está na loading. E agora ele vai identificar essa cena. Agora ele sabe qual é a cena que a gente quer carregar. Nossa, está sangrando, meu Deus, tá? Se apertar S, ó, a gente passou para a cena menu. Entendeu? A gente passou para essa cena aqui. Isso durante o jogo. Ó, a gente veio aqui e disse para ela carregar essa cena. Application.carregar level, né? Load level. E, no caso, a gente estava na load, a gente aperta S e passa para menu. Tá. Então, vocês aprenderam o que é cena e como se passar de uma cena para outra, né? Tá. Então, a gente vai vir aqui na loading. Agora já explicar uma coisa bem legal em relação ao nosso jogo, né? Nosso joguinho de carta. Que vai ser assim. A loading, ela vai carregar um objeto que esse objeto ele vai continuar existindo em outras cenas. Porque se a gente ver aqui, ó, a gente está na cena load. Se vocês verem aqui, ó, os componentes aqui que a cena load tem. É um texto que diz loading, a main camera e o game controller, né? Que é a coisa que eu disse que vai controlar os componentes básicos do jogo. Então tá. Então esses são os elementos que estão nessa cena. Na cena gameplay vai ter o game object, que vai ser referente às cartas, prefab das cartas, ou então o game object do nosso player, entenderam? Então o que vocês têm que entender agora é que cada vez que a gente carrega uma outra cena, os objetos da cena anterior que a gente estava são destruídos. Eles continuam na memória do jogo, é claro, mas eles deixam de ser executados. Por exemplo, se a gente carregar menu, esses três aqui vão ser excluídos e vão surgir outros. Ó, se a gente apertar S, ó, saiu a main camera anterior, né? Agora tem outra main camera. E texto menu surgiu o texto menu e desapareceu aquele texto load, né? Se tiver aqui, ó, texto load. Por quê? Porque ele foi destruído. A gente aperta S, os objetos da cena anterior são destruídos e os objetos da cena atual são carregados. Inclusive, são executados todos os start, né? Por exemplo. No caso, não tem nenhum aqui que tenha script, então tá. Quer dizer, não tem script que a gente tenha feito, né? Mas tem outros scripts que já vem no Unity, tá? Enfim, então, o que a gente vai fazer? A gente vai querer fazer um objeto aqui que ele não vai ser destruído em outras cenas, porque a gente vai querer usar eles. A gente vai querer usar ele. Não tem por que ele ser destruído. Não tem por que a cada cena a gente querer carregar ele de novo, sabe? Tipo, o Game Object vai ter que vai salvar todas as nossas cartas. Ele vai ter toda a informação de todas as cartas que a gente tem. Vai ter uma lista de cartas que a gente tem, vamos supor. Então a gente não vai querer carregar ele a cada cena. Até porque às vezes a gente vai mudar de cena de uma cena para outra, às vezes de uma forma seguida. Beleza? Até porque a gente não vai precisar salvar. Cada vez que a gente trocar de cena, se ele for destruído, a gente vai ter que salvar a informação nele. E não é isso que a gente quer. Caso ele fosse destruído, né? Caso ele fosse destruído, a gente teria que salvar cada vez que a gente muda de cena, a gente ia salvar. No caso, a gente só vai querer salvar quando a gente sair do jogo mesmo. Porque durante a execução do jogo, quando a gente estiver mudando de cena para cena, ele não vai ser destruído. Ao contrário desses objetos aqui que por enquanto estão sendo destruídos, né? Então como é que a gente faz isso? A gente vem no script reference e procura por don't, até apareceu aqui, ó, don't destroy on load.
Ou seja, não destruir ao carregar. É basicamente isso, né? Ó, entra no primeiro aqui, ó. Don't destroy on load. Vamos mudar para C# aqui e vamos copiar isso aqui. Vamos botar aqui, ó. Vamos fazer outro objeto aqui. Game Object Create Empty. Vamos dar o nome de deck. Vamos supor, isso é deck. Deck Controller, pense assim. Controller. O Deck Controller, ele vai, como é que eu vou dizer? Ele vai perpassar todas as cenas. Se a gente carregar a load, ele vai estar ali de cara, né? Aí sim, ele vai carregar todos os arquivos que foram salvos, tudo que tiver salvo. Aí quando ele passar para menu, ele só vai continuar no menu. Ele vai continuar sendo o mesmo arquivo que estava em load. Aí se a gente passar para gameplay, ele vai continuar sendo o mesmo arquivo que começou, que foi criado lá em load. Né? Ele vai perpassar todas as cenas, é basicamente isso. Ele vai percorrer, não sei como é que se fala assim, mas enfim. Então vamos criar um script para ele, né? Meus scripts, create C# script e vamos dar o nome de deck controller. Tá, vamos abrir ele. Então a gente tem que dizer no start dele. Quando a gente abrir a cena de menu, ele não pode ser executado. Enfim, mas é isso que vocês têm que entender, sabe? Ele não está na cena menu, então ele não pode ser destruído quando a cena menu abrir. Quando a gente abrir a cena menu, ó, vamos salvar aqui que ele está pedindo, né? Cena menu, ele vai destruir todos os objetos que estão na cena load, que é o game controller. No caso, quando a gente carregar menu, todos esses outros objetos vão ser excluídos, vão ser deletados. E aí vai carregar tudo isso aqui. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que o deck controller não seja destruído. Então a gente tem que vir no deck controller, né? Até já vamos botar o script dele aqui, ó. Deck controller. E vamos vir no script deck controller e colocar no start isso aqui. Não destrua. Ó, a gente está dizendo para ele, não destrói ao carregar a cena. No caso é start, né? Porque quando carrega a cena, o start é chamado. Então, a gente está dizendo, não é para tu ser destruído. No caso aqui só game object. Eu sempre usei que só game object. Não precisa botar transform.game object. Tá. E Ctrl S. Vocês vão ver que ele... Ó, a gente tem ele está na cena load, né? Agora se a gente vem aqui, ó, dá play. Não esquece de botar o script nele, né? Deck control. A gente vem aqui apertar S. Ó, deck control continua em cena. Continua na cena menu, tá vendo? Antes não, né? Se a gente desativar o script aqui, ó, se a gente apertar S na cena load, ó, ele desaparece. Por quê? Porque a gente foi para menu. Já se a gente vier aqui e adicionar o script, né? Porque aqui a gente adiciona e desadiciona. Se a gente deixar acionado o script, a gente apertar S, ele continua em cena. Entendeu? A gente passa para gameplay, ele vai continuar em cena. E sempre com os mesmos dados. Né? A gente não vai precisar ficar carregando save. Cada vez que a gente passar para cena gameplay, a gente teria que carregar todas as informações dele, imagina. E esse é um trabalho que não precisa. Né? Então a gente só faz isso, a gente deixa ele vivo em todas as cenas. A gente só vai salvar, a gente só vai carregar no load. A gente vai carregar o que a gente já tem salvo. Se a gente tem alguma coisa salva, né? Se a gente tiver alguma coisa salva. E no exit, por exemplo, sei lá, quando a gente apertar, a gente estiver no menu e for lá exit, apertar sair, aí sim que ele vai salvar. Mas enquanto a gente estiver mudando de uma cena para outra, ele só vai manter, ele vai ficar vivo, sim. Então a gente não precisa fazer nada, porque ele vai se manter vivo durante toda a cena. Só que você só tem que se ligar que a gente não vai poder carregar a cena load de novo, porque senão não vai ficar repetido, beleza? Porque a cena load vai carregar ele. Toda vez que a gente entrar na cena load, esse deck controller é criado. Então, se a gente for para outra cena e não deletar ele e depois voltar para a cena load, ele vai carregar de novo. E vai ficar dois arquivos, não é isso que a gente quer. Né? Mas a gente só vai carregar a cena load uma vez. Abrir o jogo, abre a cena load. Então, se a gente vier aqui no File, Building Settings, a primeira cena é a load. Mas depois ela não vai ser carregada de novo. Ao contrário dessas outras cenas que a gente vai carregar outras vezes, né? Mas a load a gente carregou uma vez e deu. Depois a gente só vai carregar outra vez que a gente abrir o jogo, tá? A gente pode vir aqui, ó, Deck Controller. A gente pode vir aqui no Deck Controller e colocar
sei lá, public, só para vocês visualizar, né? Tipo int, números inteiros, né? Quantidade de cartas, já que ele vai ser um script de deck, né? Ctrl S. A gente vê aqui o deck controller, como ela é pública, né? Uma variável pública. Vamos botar aqui 10. Ó, se a gente vier aqui, ó, vamos supor que a gente tem 10 cartas. A gente apertar S, ele continua vivo, né? E continua com os 10 aqui. A gente não precisa salvar nem nada. Ao contrário de outras coisas. Como a gente vai fazer ele perpassar durante todas as cenas, ele não vai ser destruído. Então a informação dele vai continuar aqui. Se ele ganhou 15 na cena menu, ele vai continuar com 15. Se a gente passar para outra cena, vai continuar com 15. Isso é muito bom porque vai poupar a gente ter que salvar toda hora o arquivo. É lógico, aí quando a gente sair do jogo, aí sim, né? Ele vai ser destruído mesmo. Então a gente vai ter que salvar ele mesmo, tá? Mas isso aí vai ser para outra aula. Que é como salvar arquivos na memória do jogo mesmo. Né? Que a gente pode desligar o computador e abrir outro dia e vai estar lá. Tá. Mas enfim, aqui isso pelo menos já salva. Isso pelo menos já poupa processamento, que a gente não vai precisar ficar salvando toda hora. E poupa trabalho também. Né? Então ele vai se manter vivo em qualquer cena, ao contrário dos outros objetos que são destruídos quando a gente carrega outra cena. Tá, então para essa aula eu acho que já é bastante coisa. Vocês aprenderam como carregar a cena e como não fazer, como fazer com que o objeto não seja destruído ao carregar uma cena, né? E na próxima aula eu pretendo fazer uma coisa bem legal, mas aí vocês vão ver. Tá, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais então.